Vamos colocar de pé mais um pouquinho então? Abra sua Bíblia no Salmo 11. Nós vamos ler o verso 7. Por que o livro de Salmos não tem versículos, meus irmãos? Porque são músicas. As músicas têm versos. Salmo 11, verso 7. Diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Vou ler de novo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Santo Espírito de Deus, que está aqui esta noite, transmitindo ao nosso coração a presença do Pai e do Filho. A Ti, Senhor, todos os louvores que foram dados sejam convertidos de uma forma agradável, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no seu altar celeste. Ó Espírito do Senhor, abre nosso entendimento. Se tem uma coisa que nós precisamos para vivermos uma vida agradável a Ti, é conhecermos a Tua palavra. Por isso, esta noite, nossos ouvidos estão abertos, nossos corações estão dilatados. Fala conosco, nós temos dito e vamos repetir esta noite, conforme a Tua palavra. Não é só de pão que nós vivemos, mas de toda a palavra que sai da Tua boca, ó Altíssimo. Ó Pai amado, por meio de Jesus Cristo nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém, amados. Fique à vontade. Podeis assentar. O tema da mensagem esta noite é o Deus da justiça. A palavra justiça, muitas pessoas acreditam que ela tem uma relação mais forense, né? Parece que está falando de fórum, de tribunal de justiça. Mas a palavra justiça, ela denota equilíbrio. Quando se fala em justiça, tem que se pensar primeiramente em equilíbrio. Veja que a simbologia internacional da justiça é uma balança justa, onde não há roubo de nenhum lado. Ela tem a sua justiça, o seu peso exato. Quando nós ouvimos falar que Deus é o Deus da justiça, que o Senhor é justo, é porque Ele vê e anseia por equilíbrio em todas as suas criaturas. Veja que tudo que Ele fez e que é inanimado, como o cosmos, as estrelas, tudo flui de forma plena, perfeita e equilibrada. Há uma simetria. Nós vemos de forma clara Deus mantendo todo o universo. É por isso que tudo foi feito por Ele e subsiste por meio dele. Ele mantém este equilíbrio. Eu lembro, era muito comum, nos anos 80 pelo menos, nos anos 70 e 80, os relógios, a maioria dos relógios, eles eram de ponteiro. E eu tinha muita curiosidade. Um dia eu abri um relógio do meu pai na parte de trás, e quando eu vi, meu amado, aquele sistema de roldanas, todas interligadas, aquele barulhinho do tic-tac do relógio, e eu via tudo aquilo ali funcionando, e como uma criança eu fiquei muito admirado com aquela sincronia do ponteiro. Ele nunca perde, nunca se atrasa, aquela corda é dada, e ele continua naquela dinâmica perfeita e equilibrada. Quando nós olhamos para o universo, nós vemos isso. Há um ajuste fino da parte de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito, é justo. Quando nós olhamos para o homem e de repente vemos tanto desequilíbrio, como nós temos visto na atualidade, nós sabemos que o pecado já veio desde o céu e não do Éden, porque Satanás foi o primeiro a pecar,
e conseguiu influenciar outros também a viverem uma vida desordenada, nós vemos que esse desajuste é terrível para a humanidade. Mas Deus continua sendo justo e continua trabalhando para que haja um equilíbrio universal. Eu vejo equilíbrio em todas as coisas. Não só no cosmos, nas coisas inanimadas, mas eu vejo na natureza, no ecossistema. Nós vemos que as nuvens, como elas são formadas, e quando elas derramam ali a chuva sobre os campos, e os campos produzem seus mantimentos. Nós vemos de forma bem clara tudo isso. Mas eu também vejo, neste mundo totalmente desorientado por causa do pecado, eu vejo Deus mostrando que Ele é um ser justo. Posso dar um exemplo aqui de justiça plena? Quando nós olhamos para uma criança que nasce com uma deficiência mental, sabemos que existem vários níveis de deficiência mental. Mas há um nível de deficiência mental onde a criança não compreende a sua própria vida. Ela não consegue saber que existe. É como uma alma, um espírito preso num corpo com um defeito físico, tamanho que a impede de se relacionar. E por isso ela nunca terá compreensão deste mundo que nós temos e como nós temos. No entanto, essas crianças, elas crescem, seus corpos se desenvolvem, mas o seu cérebro não permite que elas tenham contato com a humanidade. E exatamente por isso, elas continuam puras. Não santas. Existe uma diferença. Muitas pessoas não conseguem enxergar esse paralelo de santo e puro. Ninguém nasce santo. Santidade é atitude. Assim como o pecado. O pecado e a santidade, eles são colocados no mesmo tema, no mesmo assunto. Porque tanto um quanto o outro é resultados de atitudes conscientes, deliberadas do homem. Pureza não. Pureza é diferente. Pureza é um estado. Quando nós nascemos puros. Tudo o que nós somos é nada mais do que informações que nós recebemos de acordo com o nosso habitat. Um exemplo. Nós nascemos no Brasil, nós falamos fluentemente. Você me entende, né? Tudo que eu falo. A pessoa pode até não saber escrever nem ler, mas ela entende o que o outro fala. Mas quando ela estava no ventre da mãe, não havia um idioma para ela. Ela não tinha compreensão. Haviam muito poucas informações que ela poderia associar para compreender o que é pai, mãe, tio, mundo, vida, morte. Se você tiver um filho, um dia em outro país, se você for morar em outro país e tiver um filho lá, você pode ensinar o português para ele, mas provavelmente ele vai aprender a língua de onde ele nasceu. E você vai ver aquilo algo interessante, porque o mundo em que a pessoa nasce, ela é. Veja os índios. Eu me refiro a índios mesmo. Aqueles que nascem no meio do mato, que não tem contato. Quando se descobre uma tribo assim, isolada ainda, veja, não tem compreensão do nosso linguajar, não tem compreensão das coisas que nós temos. Eles estão completamente alienados àquilo que nós entendemos. Mas o que nós entendemos nada mais é do que informações que foram sendo colocadas, acrescidas, desde que nós viemos a este mundo. Você é e eu sou informações que foram colocadas em nós. Por isso a criança nasce pura. Nós nascemos puros, como uma tábua branca, sem nada escrito. Se a criança for ensinada desde pequena a beber, a falar palavrão, a ser maliciosa, ela vai ser. Ela está inserida naquele contexto. Nós vemos isso acontece com o time de futebol. Os pais impõem como uma religião que os filhos sigam determinado time de futebol e a criança corresponde àquilo, briga, arruma uma confusão na escola por causa disso, às vezes. E na vida toda, leva assim, não é? Os pais impõem isto na cabeça dos filhos. Da mesma forma, quando uma criança nasce com uma deficiência mental, ela não nasce santa, ela nasce pura. Esta pureza lhe dará acesso ao reino de Deus. É por isso que Jesus disse que das tais
é o reino dos céus. Porque a inocência e a pureza, as poucas informações que as criancinhas têm, não atingiram a idade da razão, dá a elas o acesso direto ao céu. Por quê? Porque Deus é justo. Então note, os pais vão sofrer durante toda a vida. Pessoas vão chorar da família porque aquela criança nasceu com uma deficiência mental. Todos vão olhar, muitas vezes, com um olhar de piedade, de dó daquele casal, por causa dessa deficiência. E vão ver todo o trabalho que estes pais terão. Mas um dia tudo vai passar. E esta criança, como ela não teve contato, ela não aprendeu sobre o pecado, ela não teve uma ligação direta com o pecado, nem com a própria vida, nem com santidade, nem com nada. Ela permaneceu pura porque as informações não chegaram à tábua. As informações não chegaram à página em branco. Então, Deus é justo. Deus não pode condenar um justo. Ou pode? Não pode. Nós sabemos que o mundo possui suas próprias leis e nós temos compreensão do que é justiça e do que é injustiça. Tanto que o Brasil clama por justiça. O mundo clama por justiça. Veja o que está acontecendo aí entre as grandes potências. Nós estamos prestes a entrarmos numa terceira guerra mundial, que pode ser a última a nível mundial. Nós compreendemos, vemos injustiças a cada dia, uma informação pior, países que roubam seu próprio povo e crianças que morrem de fome, coisas terríveis, injustiça. Mas nós vemos Deus aplicando um equilíbrio. Enquanto uma família vai chorar, vai gemer, vai sofrer, muitos terão dó, isso e aquilo daquele ser que nasceu com aquela deficiência mental e não consegue se relacionar, aquela pessoa morre e vai para a glória. Porque Deus é justo. Já os que nascem em perfeito estado mental, a maioria vão para o inferno. Você consegue ver um equilíbrio nisso? Pais que muitas vezes se gabam, meus filhos são perfeitos, meus filhos são isso, ou isso, aquilo outro. Você acha que isso é uma grande vantagem? Isso pode ter uma vantagem até um certo ponto, mas se for ultrapassado os limites do conhecimento e da influência que a pessoa tem no mundo, isso pode ser um grande desastre também. Porque a pessoa pode se tornar extremamente egoísta, exibicionista, narcisista e tudo que você pode pensar de ista. Aqui. Porque ela pensa no seu mundo, ela pensa em si mesma. E aí, todo mundo aplaude, todo mundo sorri, todo mundo se felicita, todo mundo fica naquela expectativa de que a pessoa vai ser alguém algum dia, a pessoa pode estar enterrada no pecado e morre no pecado, e é condenada. Veja, aquele que não se aproveitou, aquele que não teve ou não fez usufruto da própria vida, do próprio corpo, que acabou passando por toda aquela circunstância, os pais que choraram por causa daquela criança deficiente, no fim acabam glorificando a Deus por causa do resultado final. E enquanto uma família que a princípio parecia ser tudo normal, tudo muito belo, acabam tendo um grande e terrível, vamos dizer assim, uma grande e terrível frustração, porque verão seus filhos condenados para sempre. Por causa da inteligência, porque eles tiveram suas informações, associaram da forma como bem quiseram. Isso é equilíbrio. Deus é justo. O homem mais inteligente considerado hoje, um cientista de maior renome, ele se assenta, meu irmão, na cadeira de Isaac Newton, matemático, físico, um homem que está muito à frente de todos nós aqui juntos, em cálculos, em compreensão de tudo mais. É prêmio Nobel, é um homem reconhecido mundialmente, tudo que ele fala vira matéria nas revistas científicas, ele é aclamado. Aonde ele entra, em qualquer ambiente que ele entra, ele é ovacionado, as pessoas o aplaudem, tudo. Mas ele é ateu. O homem mais sábio hoje, o que tem mais status no mundo da ciência, é ateu. Mas ele não é só ateu. Ele também é um homem que tem uma doença, que vem humilhando ele há décadas. Ele só mexe a pontinha do dedo e pisca.
Vive numa cadeira de roda e não consegue fazer mais nada. Não consegue falar. É um computador que fala por ele. Ele só mexe aquilo, todo torto, todo atrofiado. Stephen Hawking, o nome dele. Você consegue ver equilíbrio? O homem mais sábio, que tem mais status, o mais reconhecido, aquele que todos atribuem a palavra final, o maior formador de opinião do momento, é também o mais doente de todos. Não consegue nem ir e nem vir. Depende de mecanismos. Vegeta. Mas ele era perfeito e começou a ter esses problemas de atrofias musculares múltiplas e hoje está nesse estado. Ele não é ateu? Ele não confia na ciência? Deus equilibra o mundo. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos justiça ou equilíbrio de Gênesis a Apocalipse. Existe um equilíbrio em tudo, meu irmão. Tudo. Nada é por acaso quando nós vemos as coisas acontecendo na humanidade. E eu quero com os irmãos ver vários textos na Bíblia que mostram o quanto o Senhor é justo e quanto Ele ama a justiça. O quanto o equilíbrio dele está passando no nosso meio, está passando sobre a terra. E é muito bom sabermos disso, né? É bom sabermos, porque se Ele é justo, no final da história não haverá injustiças. A injustiça não triunfará. Por mais que ela clame, por mais que ela faça uso da publicidade, por mais que o mal grite, rosne, ele perderá. Porque Deus é justo. Deus é justo. Abra em Lucas no capítulo 6. Vamos ler alguns versículos aqui que mostram essa justiça de Deus permeando tudo. Lucas capítulo 6, versículo 20 em diante. Lucas 6, 20 diz assim: E levantando Jesus os olhos para os discípulos, dizia: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Justiça. Lembra que Jesus havia dito, é mais fácil passar o camelo por um fundo de uma agulha do que o quê? Um rico entrar no reino dos céus. Por que Deus enxerga assim? Isto é a própria sabedoria de Deus clamando aos nossos corações, dizendo, Deus é justo. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Veja agora o equilíbrio, na continuação do versículo 24 em diante. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, veja que ele estava falando feliz, agora ele está falando ai. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, fazei-lhes vós também. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam.
E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Você viu justiça? Essa semana eu estava meditando num texto. Por que nós temos que perdoar 70 vezes 7, 490 vezes? Fiquei pensando, mas Senhor, 490 vezes? E eu meditei um dia, meditei 2 dias. No terceiro dia Deus me revelou o porquê. O Senhor disse que só depois de 490 vezes alguém ter perdoado algo, só dali para frente ele vai perdoar como Deus. Lembra o que eu disse? Nós somos nada mais, nada menos que resultado das informações que recebemos. Quem perdoa 490 vezes, nunca mais deixará de perdoar. Aprendeu o perdão. Você entende? Por que você acha que Deus é tão misericordioso? Quantas milhões de vezes ele já perdoou o ser humano, o mundo? Por que você acha que ele não precisa de fazer força para perdoar? Por que os homens acham uma injustiça tremenda Deus perdoar o ímpio pecador? Porque eles não sabem o que é perdoar. Eles não aprenderam o que é perdoar. Quando nós perdoamos 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, nós não perdoamos quase nada. Nós nem aprendemos o que é perdão. E eu entendi. É verdade, Senhor. Por que quando ordenarem andar 1 milha, eu tenho que andar 2? Porque só depois da 2ª milha, nada mais me bloqueará ou me impedirá de servir aos homens. Porque se me pedem a camisa, eu dou a capa, dou a blusa, dou tudo. Porque depois que eu aprendo a dar tudo, não nego mais nada. Aí está o padrão de Deus. Os irmãos estão entendendo? Quando o texto fala dos ricos, nós precisamos compreender que existem ricos e ricos, né? Existem ricos justos e ricos injustos. Eu quero ler com os irmãos Tiago. Abra aí capítulo 5. Veja um exemplo de um rico injusto. Estes aqui são os tais que Jesus se referia que é mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha. Porque eu digo, meu amado, que a riqueza é um dom. Assim também como o principado e uma potestade são dons. Quando alguém é estabelecido sobre uma nação, se ele for injusto, Deus cobrará dele. Assim também a riqueza é um dom. A pessoa recebe esse dom. Se a pessoa não souber administrar isso, será reprovada. Mas se ela souber, será um bom administrador, um bom mordomo. Mas nem todo mundo tem esse dom. O grande problema é que as pessoas todas querem ser ricas. E se perdem no meio do caminho, porque elas não têm esse dom. É que nem a pessoa faz 20 anos de teologia para ser pastor. Ela prega 3 dias e ninguém entende nada. Porque ela não tem o dom. Mas ela tem o diploma. Tem lá o diploma reconhecido até pelo MEC. Enquanto outros nunca estudaram. E as coisas fluem naturalmente. Por quê? Porque é o dom que faz isso. Só que muitos que fluem naturalmente o dom, estão usando o dom para benefício próprio. O Deus da justiça vai cobrar deles isto. Veja o Deus da justiça em Tiago capítulo 5, versículo 1 em diante. Ricos e injustos, olha. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça.
O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a vossa ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Está vendo aqui? O Deus justo ouviu e viu a injustiça daqueles que se aproveitaram dos seus funcionários. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Lembra do rico e do Lázaro? O Lázaro estava no portão da mansão do rico pedindo um pedaço de pão, e o Lázaro morreu de fome ali. E o Deus que é justo fez com que o rico também morresse no mesmo momento em que Lázaro morreu. Do lado de fora, enquanto os cães lambiam o corpo do miserável Lázaro, lá dentro, a alta sociedade que festejava e tomava em suas taças de ouro as melhores bebidas, choravam desesperadas sem saber o que fazer, porque o milionário caiu e morreu. Só que do outro lado, Deus da justiça equilibra tudo. Aquele que viveu toda a sua vida regaladamente será condenado. Já aquele que viveu sem nada, que foi vitimado pela injustiça social, será colocado num local de descanso. Deus é justo. Deus é justo. Quando nós temos mais do que nós precisamos, é um sinal de que a justiça de Deus está na nossa cola. Faça bom uso do que você tem. Veja que tem quem não tenha. Se você é meu filho, você tem que ser justo como eu sou justo. Tem que andar como eu andei. E assim nós vamos vendo o equilíbrio de Deus impermeando as nossas vidas. Eu sei que uma palavra de justiça para o mundo como essa não tem sentido, porque as pessoas pensam só em si mesmas. Mas para aqueles que se dizem filhos do Deus Altíssimo, pesa sobre eles a responsabilidade de viverem de acordo com o mundo pelo qual agora eles são, o mundo pelo qual agora eles estão inseridos, que é o reino dos céus. Nós estamos aqui na terra, mas não somos mais desta terra. Nós estamos neste mundo, mas não somos mais deste mundo. As mulheres do mundo vestem o que querem. As filhas de Deus não podem vestir o que querem. As pessoas do mundo falam e desfalam e fazem e desfazem. Eles podem porque eles não têm compromisso com Deus. Mas os filhos de Deus não podem falar o que querem. É por isso que a Bíblia pega duramente com as mulheres e com os homens que se dizem filhos e filhas de Deus. Existe uma justiça que vai ser cobrada de nós, e Deus já está julgando a sua casa. Somos nós. Os irmãos estão entendendo? Nós não podemos andar como as pessoas do mundo andam. Não podemos ver o que elas veem. Não podemos ouvir o que elas ouvem. Não se esqueça que a liberdade que o Senhor Jesus nos dá não é para sermos livres de Deus ou do mundo. A liberdade é para ser usada para servirmos a Deus, porque não existe outro caminho. Ou nós somos escravos de Deus, ou somos escravos do mundo. Tem uma história que descreve bem, ilustra bem o que eu estou tentando dizer. Um homem estava andando em cima de um muro, de uma mureta como essa, e de um lado um anjo dizia para ele: desce do muro, vem para a luz. E do outro lado, o demônio ficava em silêncio. E aquilo incomodou o homem que estava em cima do muro, e ele disse: ei, demônio, você não vai apelar? Você não vai me convidar? E o demônio disse: eu não preciso, aqueles que estão em cima do muro são meus. A mulher tem que olhar para o espelho e tem que saber o que ela está vestindo. O homem tem que saber como ele se comporta. Nós não somos do mundo. Nós não fomos livres para vivermos de uma forma libertina. A liberdade não pode ser usada para o pecado, para o mal, mas para vivermos agora em santidade, em consagração, de acordo com a vontade de Deus. Vivemos em justiça. Senão não tem sentido, não fomos livres, então ainda continuamos escravos de nós mesmos. Ora, o diabo nessa história é mais fraco de todos. O mais forte aí continua sendo o eu.
Ninguém será condenado por causa do diabo. O diabo vai receber a própria condenação dele. Seremos condenados por causa de nós mesmos. Você entende? Deus é justo. Os irmãos estão em Tiago, volta aí um capítulo 4. Olha o que diz o versículo. Amém? Estão aí em Tiago? Tiago 4, versículos 5 e 6. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Você está vendo aqui um equilíbrio, uma justiça impermeando o texto, imbuindo aqueles que leem. Isso daqui não pode ser uma palavra. Eu já disse que a Bíblia não nos foi dada para aumentar ou enriquecer nosso intelecto. A Bíblia nos foi dada para mudar a nossa vida. A Bíblia não é um livro de cabeceira, como eu tenho visto tantas pessoas dizerem. A Bíblia é o livro da vida. Nós temos que carregá-la no nosso coração. Quanto mais nós lermos, mais será transferido as palavras que estão aqui para os nossos corações. E se nós somos resultado das informações que adquirimos durante uma vida, quanto mais informações elevadas, altas, mais viveremos a vontade de Deus. E isto é seríssimo. Tem um texto de Mateus 7 que os irmãos conhecem. Eu até gostaria de ler. Vamos ler aqui? Um irmão uma vez me perguntou, dizendo, eu não consigo, Alexandre, entender como pode alguém expulsar demônio, fazer maravilhas, profetizar no nome de Jesus Cristo e os milagres acontecerem. E Jesus dizer que não os conhece. Mateus 7, Mateus capítulo 7, versículo 21. Diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade ou o pecado. Como Jesus, como Deus onisciente, pode se esquecer de alguém a tal ponto de dizer, nunca te conheci? Tem de haver uma resposta bíblica para isso. É óbvio que a chave interpretativa está por causa da iniquidade. Agora, será que existe algum texto bíblico que prova que realmente Deus pode se esquecer de obras boas como essas? Porque expulsar demônio, profetizar, que é pregar o evangelho, e fazer maravilhas é algo bom, amém? Ninguém pode discordar disso. Mas como uma pessoa que faz tais obras, com certeza esse daqui é líder de igrejas gigantescas, quilométricas, mundiais, né? Estão no mundo inteiro. Como pode uma pessoa dessa ser reprovada? Como se nunca, para Deus, ela tivesse existido. Eu vou mostrar para vocês onde está o prumo de Deus, que embasa essa afirmação de Jesus. Ezequiel capítulo 18. Vamos lá. Ezequiel capítulo 18, está bem claro, o prumo de Deus. De onde foi que Jesus tirou esta medida para medir? Ezequiel capítulo 18, versículo 21.
Amém? Ezequiel 18, 21. Diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá o quê? Lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Não é isso que nós temos pregado? Não é isso? Não foi este evangelho que nos foi oferecido? Arrependa-se, reconheça o seu estado, e arrependa-se, e Deus te perdoará, e Deus apagará todas as suas transgressões. Quantos acreditam nisto, nessa promessa? Que independente dos pecados que o homem possa ter cometido em toda a sua vida, se ele se arrepender, se ele buscar a Cristo, se ele receber o Salvador, se ele receber o Senhor, todos os seus pecados serão apagados, e Deus nunca vai fazer joguinho do tipo: olha, não faz isso comigo não, porque eu sei o que você fez comigo lá atrás, hein? Deus jamais fará esse tipo de chantagem. É como se o homem jamais tivesse pecado. Isso é promessa, porque Deus é justo. Para Deus é justo um homem que viveu no pecado e se arrependeu verdadeiramente, ser perdoado de tal forma que o perdão apague tudo o que ele foi. Então ele será lembrado como justo. Mas o contrário também tem de existir para Deus ser justo. Se um homem fez coisas boas, mas continuou no pecado, ele tem de ser condenado. Os irmãos estão entendendo? Ora, mas tudo que o cristão faz durante toda a vida, quando ele peca, é como se ele não tivesse passado. Não serão lembradas nenhuma das suas ações, nem as minhas. Se hoje eu estou em pecado, tudo que eu fui, desde o dia da minha conversão até agora, não me trará nenhum benefício. É como se não existisse. Porque senão Deus não é justo. Se ele esquece tudo o que o ímpio fez porque se arrependeu, tudo o que o justo fez por agora estar vivendo em pecado também tem de ser apagado. Veja o que diz aí o versículo 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Agora você entende? Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome, profetizei em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome. E Jesus vai dizer o que para eles? Eu não conheço você. Como é possível? É possível porque Deus é justo. Não tem como ele lembrar. Porque vós que praticais a iniquidade, vocês que estão vivendo no pecado, não tem como eu saber quem vocês são. Porque os meus olhos são puros demais, a Bíblia diz. Deus não pode contemplar o pecado. Você entende? Não adianta fazer coisas boas e continuar com um pecadinho ali. Há quem não acredite nisso e que acha que está todo mundo em pecado aqui. Então estamos todos perdidos. Isso aqui é uma reunião de hipocrisia. Temos que fechar as portas e continuarmos vivendo, porque, meu irmão, não há diferença então. Agora, se Deus é justo em se esquecer de todos os pecados que o homem cometeu, e olhar para ele agora como um homem justo, porque se arrependeu e está vivendo em justiça, é justo também que Deus se esqueça de todas as coisas boas que nós fizemos, se nós estamos hoje vivendo como rebeldes, como pecadores. Você viu que Jesus disse, fazendo uma distinção clara de dois grupos de pessoas, aqueles que o ouviam e aqueles que ele chamou de pecadores. Os pecadores também perdoam, os pecadores também prestam, os pecadores também amam. Por que ele estava usando essa expressão? Se todos fossem pecadores nesse sentido, seria uma contradição, mas ele estava falando com um povo separado, que ele esperava que amasse, que emprestasse sem pedir nada em troca, e que desse voluntariamente, que fosse misericordioso, que fosse justo como ele é justo. Você entende, meu irmão? Então não é tolice quando um homem e uma mulher, independente do que ela tenha feito no passado, ou ele tenha feito no passado,
Se arrepende, reconhece e se volta para o Senhor. Veja para a igreja de Éfeso. A primeira carta para a primeira igreja das 7 igrejas da Ásia em Apocalipse. Estavam fazendo grandes obras para o Senhor. O Senhor disse, olha, eu gosto do que vocês estão fazendo. Eu também concordo com o que vocês estão fazendo. Mas vocês estão perdidos. Se vocês não se arrependerem, ele disse, e não voltarem ao primeiro amor, às primeiras obras, eu tirarei de vocês o castiçal, o candeeiro. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo. Eu vou tirar a luz de vocês e vocês vão voltar para as trevas. E aí continuem fazendo suas boas obras. Nós sabemos que a religião espiritualista vive de boas obras, não é? Também fazem o bem, mas vivem sem servir a Deus. De nada valerá, ainda que eu distribuísse todo o meu sustento para os pobres, se eu não tivesse amor. Nada disso me aproveitaria. Perde tempo quem vem para a igreja e não quer se arrepender, não quer viver em santidade. Está perdendo tempo, vai se enganando, pensando que há uma graça e vai acabar encontrando uma desgraça no final da sua caminhada. Porque, meu amado, o Deus que equilibra o universo é justo. Ele não terá por inocente o culpado. Se o pai é um pecador, nem por isso o filho é pecador. Cada um vai pagar pelo seu próprio pecado. Aí mesmo em Ezequiel está escrito isso. Versículo 2 do capítulo 18. Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Amém? A alma que pecar morrerá. E depois você lê na sua casa, você vai ver o que está dizendo aqui. Se um filho tem um pai que vive no pecado, mas o filho não segue o seu exemplo, e segue a justiça, Deus disse, o pai será condenado, mas o filho será salvo. Porque Deus é justo, meus irmãos. Amém? Olhe para a história de José. Ele não tinha culpa se o pai dele amava mais ele do que os outros irmãos. Ele não tinha culpa. E por isso ele foi injustiçado pelos seus irmãos que o venderam como escravo para o Egito. Lembra? Ele foi injustiçado pelos irmãos. Ele falou a verdade, olha, eu tive 2 sonhos, e os irmãos tiveram aquilo como uma ofensa. Porque nos 2 sonhos, ele estava numa posição mais elevada do que os irmãos. E ele continuou na presença de Deus, continuou fazendo o que é certo, e as coisas continuaram a dar errado. Por que é assim? Tem de ser assim? Meu irmão, não tem outro jeito, não existe um outro resultado quando se acende uma tocha numa escuridão. Tem de brilhar. Tem de brilhar. Ele foi colocado, por sua postura de homem reto, temente a Deus, foi colocado na casa de um homem rico, poderoso no Egito. E por ser santo, foi incriminado pela mulher do tal de Potifar. E isso quase lhe custou a vida. Mas ele se manteve firme, dizendo, eu não vou pecar contra Deus, olha o homem justo, e nem contra o meu Senhor, que era Potifar. E o que aconteceu com ele? Foi para a cadeia por causa disso. Na cadeia, Deus o usou, tanto que ele se distinguiu de todos os presos, e ele foi colocado para ajudar o carcereiro. O carcereiro viu ele e falou, me ajuda porque você é diferente. E nós sabemos que ele interpretou ali alguns sonhos, e aconteceu exatamente. E ele falou assim, olha, se lembrem de mim. Porque ele sabia que ele não entendia o porquê ele estava ali. Lembrem-se de mim quando vocês estiverem lá diante do faraó.
Mas a Bíblia diz que esse pessoal se esqueceu deles. Então Deus, que é justo, fez Faraó rolar na cama. Nós sabemos o desfecho. A pessoa que foi durante toda a sua vida injustiçada, mas mesmo diante de tantas injustiças, se manteve firme no Senhor, o que o Senhor fez? O colocou como governador do Egito, acima do seu pai, da sua mãe, acima dos seus irmãos e de toda a sua família. Assim como ele viu o sol, a estrela, a lua, todos ali se dobrando diante, os feixes dos irmãos se dobrando diante do feixe dele. Lá estava José. Ele foi humilhado, ele foi desprezado, mas o Deus da justiça não vai deixar isso assim. Este é o evangelho que tem que ser pregado nas bocas de tráfico, de drogas, de tráfico de drogas. Por quê? Porque muitos daqueles jovens querem viver na ostentação do mundo que o diabo lhes oferece, porque eles acham que aquilo é poder, mas ninguém lhes mostrou o fim, porque esse fim é a morte. No Salmo 73 e no Salmo 37, nós vemos duas questões semelhantes. Um homem de Deus que passa a ter inveja dos ímpios. E depois ele chega a confessar: olha, eu cheguei a duvidar se valia a pena ser justo, porque eu só me dava mal e os ímpios viviam na impiedade, desfrutavam dos prazeres deste mundo e se davam bem. Parece que até na morte eles estavam sorrindo. Mas até o dia em que ele entrou no santuário e caíram-se as vendas dos olhos, ele disse: e aí eu vi o fim deles. Eu vi a justiça de Deus. Ele disse: não, chega, nunca mais eu vou olhar para as coisas desta vida. O Senhor é a minha riqueza, o Senhor é o único bem que eu possuo. Não quero mais saber deste mundo. Não importa o que aconteça. Ouça, igreja, o que Deus está dizendo para você desde o princípio. Não importa se você está fazendo a coisa certa e tudo está dando errado. É tempo de você tirar um dia de folga e glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque alguma coisa da parte de Deus há e grande para você. Porque isso aconteceu com os profetas. E aconteceu, eu digo para você, com o próprio Filho de Deus. Lembra? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, por minha causa. Folgai e exultai neste dia, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Você ora, você fala, você faz tudo certo e você não vê mudanças. Mas isso está contribuindo para a tua própria vida diante de Deus. O Deus que é justo vê tudo. Tudo. Não existe injustiça diante de Deus. O mal não vai durar para sempre, meu amado. Nem para sempre vai durar o pecado e muito menos Satanás. A luz triunfará, porque a luz é o brilho que vem do trono de Deus. Ele é justo e pronto, e acabou. Veja, nós já sabemos o fim da história. O fim da história é claro. Virão anticristos, virão demônios. Mas Deus triunfará. E triunfará todos aqueles que estiverem com o Senhor. Por isso Jesus disse: entenda, você tem que ser fiel todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, em toda a vossa maneira de viver. Em tudo. Não haverá benefícios para aqueles que estão brincando com Deus, brincando com seus corpos, fazendo de conta que Deus é cego. O Salmo 115 é claro, meu irmão. Não a nós dai glória, mas ao teu nome, Senhor. Os deuses dos povos são cegos, meu irmão, porque são obras das mãos dos homens. Tem olhos, mas não veem, tem bocas, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, não sai som de suas gargantas. E tornam-se semelhantes a eles todos os que os fazem e todos os que neles confiam. Mas nós, ó casa de Israel, nós, ó igreja de Jesus Cristo, temos que confiar no Senhor. No Senhor. Jesus disse, e Ele é justo e é fiel, meu irmão. Entenda isso. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Não é fiel hoje, não adianta ser fiel no domingo, nas terças ou nas quintas.
A fidelidade tem que estar intrínseca, tem que fazer parte da nossa natureza. Eu já disse aqui várias vezes uma palavra feia, que é a palavra osmose. Não existe isso, meu irmão. A palavra osmose diz respeito a você receber algum atributo sem ter buscado, sem ter trabalhado, sem ter feito nada por aquilo. Não adianta deixar a Bíblia na cabeceira da sua cama ou ela aberta em cima de algum local como não sei. Os irmãos sabem, muitas pessoas têm a sua Bíblia aberta em casa, ali como se fosse um enfeite. A palavra de Deus não vai sair de lá de dentro e entrar no seu coração. E eu digo para você, é por isso que nós não profetizamos na vida de ninguém. Isso é a maior calúnia que o diabo criou na atualidade. Eu profetizo vitória. Você não profetiza nada, meu irmão, porque nós não determinamos nada. Nada, nada. Não existe isso no reino de Deus. Eu não sei que evangelho muitos têm crido. Abraçam músicas que em nada exaltam a Deus, louvam a Deus. Filosofias vãs, que até uma criança duvida. E abraçam. Não adianta nós orarmos por avivamento. O avivamento não é resposta da oração de alguém e nem da intercessão de ninguém. O avivamento é resultado do arrependimento do coração de cada um. Pode estar todo mundo aqui endurecido, empedernido como rocha, mas se tiver alguém aqui contrito, quebrantado, Deus não desprezará esta pessoa. O avivamento virá sobre ela, se ela clamar. Não virá sobre mais ninguém. Não é um contágio. O que acontece são arrepios, moveres, mas mudança é uma coisa pessoal. Tanto que quando você morrer, você não me verá e não verá ninguém, nem o seu amado, nem a sua amada, nem seus filhos, nem ninguém, nem os seus filhos o verão. Será somente eles e Deus, você e Deus, eu e Deus, mais ninguém. Será que nossa obra será toda esquecida? Porque Deus é justo. Ou nós seremos aqueles ímpios que se arrependeram de seus pecados. E o Senhor disse assim: vem, ó justo, vem. Você entende por que o diabo não vai poder fazer apelação no tribunal do juízo? Porque ele sabe que Deus é justo e que Deus se esqueceu de tudo. Não adianta ele falar, mas ele fez isso. Deus vai falar, não fez, porque não tem nada dele aqui. Eu não vi isso. Ele não cometeu nada do que você está dizendo. Porque Deus é justo. Eu quero ler uma história comovente do quanto Deus é justo. E muitos talvez vão ficar escandalizados com o que vão ouvir aqui, porque eu tenho certeza que nunca ouviram. Conhecem essa pessoa, mas não sabem a biografia dele. Abra em 1 Samuel. Prepara o teu coração para o que você vai ouvir. Sim que é bom. 1 Samuel capítulo 16. Versículo 1 em diante. Primeira Samuel capítulo 16, versículo 1 em diante diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Samuel consagrou Saul, que a Bíblia descreve que era o homem mais alto de Israel e o mais bonito de Israel. Tinha um perfil assim mesmo de rei, Amém? Encontraram aí? Tá certo? Amém? Saul tinha um perfil de rei. Mas Saul foi desobediente a Deus e perdeu a unção. E o Espírito de Deus se retirou de Saul. Tanto que um demônio entrou no lugar dele. Imagina isso. O Espírito Santo saiu de Saul e um demônio entrou em Saul. Passou a ser perturbado por demônios. Por isso não são poucas as vezes que Davi era chamado, porque quando Davi tocava algo para Deus, era de verdade, viu? Era de verdade. Tremia tudo. Se você colocasse, olha, dava um trio bom, hein?
Esse era um trio parada dura para o inferno mesmo. Paulo, Silas e Davi. Imagina eles fazendo um trio. Davi tocando harpa e Paulo e Silas ajudando e cantando, fazendo primeira, segunda e terceira voz. Se Paulo e Silas fazia tremer tudo, até terremoto, depois que eles cantavam. E Davi expulsava demônios, ele tocava o primeiro acorde, o demônio não resistia, tamanha unção de Deus, tamanha verdade, tamanha pureza naquilo que ele fazia. Você imagina os três juntos. Agora você imagina no céu todos os santos juntos louvando a Deus, o poder. Aqui nós vamos ler sobre a consagração de Davi. Mas veja nas entrelinhas ou em cada letra a justiça de Deus imperando. Samuel tinha um perfil já, ele já tinha idealizado um perfil do que era um rei, mas Deus frustrou isso e tirou isso do coração de Samuel. Quando Deus disse para Samuel encher um vaso para consagrar um rei, Samuel tremeu, porque Saul ainda era rei, e Saul era perverso, hein? Ele pensou, Senhor, o Senhor está me dando consagrar outro rei, mas Saul é rei? Se Saul ficar sabendo, me mata. Deus disse, mas você vai consagrar e pronto. Versículo 2, porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? Quando um profeta como Samuel, e juiz, entrava num local, meu irmão, era de tremer. Era morte ou vida. Ele não se deslocava para ficar desfilando por lá com uma comitiva que ele tinha. Então aqui Jessé e os outros anciões se aproximaram dele e falaram, qual é o motivo da tua vinda? É de paz? E ele disse, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Preste atenção agora. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé. E o que está escrito na sua Bíblia? E os seus filhos, e os convidou ao... Veja a cena. Samuel chegou com o animal para o sacrifício, como Deus disse aqui, a bezerra das vacas, e disse para Jessé, Jessé, a obra é na tua casa. Deus tem algo na tua casa para fazer. Traga todos os teus filhos. Nós vamos santificá-los. E vamos fazer um sacrifício ao Senhor com eles. Depois, Deus vai revelar o que Ele tem para a sua família. Jessé pegou todos os seus filhos. Com certeza eles se banharam. Colocaram roupas de gala. Foram santificados, limpos ali. E depois participaram do sacrifício, toda a cerimônia do sacrifício. Preste atenção no texto. Todos os filhos de Jessé estavam ali. Samuel disse, agora então será o momento. O sacrifício aconteceu e todos os teus filhos Jessé foram santificados. Versículo 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Entrou o mais alto, o mais forte, eu acho que o mais belo dos filhos, e aí Samuel olhou e falou assim, olha, tem até um tipo de Saul assim, né? Tem cara de rei, é esse. Olha o que Deus disse, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Bom, Deus jogou um balde de água fria e falou, não é esse daí. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. E então fez Jessé passar a Samá, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus quantos filhos? Os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Não entendi.
todos os teus filhos participaram da santificação, da lavagem ali no momento, e do sacrifício. Nós oramos, eu consagrei o azeite. E nenhum deles, não, eu não posso errar. Deus foi claro, na casa de Jessé, tem um filho de Jessé que será consagrado a rei. Por quê? Alguma coisa está errada. E Jessé levou todos os filhos. Ele deixou bem claro. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Veja que ele não disse acabaram-se os filhos, porque ele ficou meio que intrigado. Então ele disse, acabaram-se os jovens? Porque ele tinha passado o mais bonito, o mais inteligente, e foi passando todos até passar o mais chato, o mais desobediente, e foi o último. Nenhum deles Deus quis. Não é mesmo? Aí ele falou, bom, os filhos, acabaram-se os jovens? Agora, meu irmão, muitos talvez se escandalizem com o que vou ouvir. E disse, ainda falta o menor. Não tem sentido, meu amado. Todos os filhos foram purificados e participaram do sacrifício. Em outras palavras, bom, tem um filho que não é irmão desses. É um filho meu, sabe? Uma pulada de muro. Um filho que... Um filho que não é desta casa. Que não senta comigo à mesa. Eu tenho mais um, sim. Tem um negócio. É que o Deus justo sabe de tudo e vê tudo. Amém? Deus só faz justiça. Alguma justiça vai acontecer aqui. Nós vamos ver algo da parte de Deus acontecendo aqui magnífico. Por isso, desarme-se do que você acredita e ouça o que a palavra vai dizer. Ele deve ter dito com a voz meio que embargada ali. Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Brincadeira você, né, Jessé? Eu pedi para você trazer todos os seus filhos. Você trouxe 7, que você disse que são seus filhos, né? Agora você tem um que agora eu estou entendendo o plano do Senhor. Tem um que você não trata como filho, tem um que você não considera como filho, e tem um que não dorme na sua casa, né? Deus conhece a tua vida, Jessé. Sabe de uma coisa aqui, antes de tudo, no contexto geral? Jessé era um dos homens mais ricos de Israel, meu irmão. Sabe por quê? Quando você pega a genealogia dele, você vai encontrar as suas raízes na história de Ruth. Lembra do marido de Ruth? Ele não era um dos homens mais poderosos que existia na região? Quem você acha que herdou todas aquelas terras? Jessé. Ele tinha uma casa aqui. Os homens ricos tinham muito esse costume naquela época. Arrumavam uma concubina, se deitavam com uma mulher lá, tinha um filho, aí bancava tudo aquela casa, mas não trazia para cá para não arrumar intriga nem brigas. Vivia lá. O poder financeiro que ele tinha dava ali, talvez mas para Deus não. Deus queria que aquele negócio fosse resolvido hoje. Deus disse, ainda tem mais um? Samuel disse, tem mais um, né? Interessante. Nós não vamos nem sentar na mesa mais, traga ele. Agora você imagina, Davi tocando a harpa, ou mexendo lá com os pouquinhos, ou as poucas ovelhas. Veja o perfil de Davi e o porquê Deus disse com a própria boca que Davi tinha um coração conforme o dele. Tem gente que só olha para Davi cometendo o pecado que ele cometeu no futuro, né? Mas vejam Davi agora. Olhe para este jovem. Ele era desprezado pelos irmãos. Os inimigos dele eram da sua própria casa. Davi é um antitipo perfeito de Cristo. Os inimigos eram da sua própria casa. Quando Jesus disse assim, é verdade, um profeta não tem honra na sua própria casa. Veja que os irmãos de Jesus também o esculacharam. Na sua casa, as pessoas não o seguiam. Não é verdade?
Jesus não teve vergonha de dizer uma referência a Davi, uma referência à justiça de Deus, que grita a todos os homens nesta terra, assim como o sol brilha na sua força ao meio-dia. Ó pequeno rebanho, o Cristo disse que tem um rebanho pequeno. Sabe por quê? Porque os irmãos de Davi, que o tinham como inimigo, porque sabia que Davi era o filho da iniquidade do pai dele, diziam: ei, lá vem aquele moleque, já veio, você não tem o que fazer com suas poucas ovelhas? Eles disseram isso quando Davi levava a marmita para eles. Zombavam, humilhavam Davi. Na mesa só se sentavam os homens, só tinha 8 cadeiras, 8 pratos, 8 vestidos de gala, o de Jessé e dos seus 7 filhinhos. E agora? Está vindo mais um. Davi não entra naquela casa, ele não é bem visto naquela casa, ninguém o recebe naquela casa. Imagina como Deus gerou por meio do profeta Samuel um incômodo generalizado naquele lugar. Por quê? Coloque mais um prato na mesa. Aquele prato que estava faltando era da justiça de Deus. Davi deve ter ouvido: ei, Davi, estão te chamando lá em casa, o profeta Samuel está lá e está te chamando. Ele deve ter tremido. Assim como o próprio pai dele recebeu Samuel dizendo: veio em paz, Davi deve ter pensado: é o final da minha vida. Vou ser condenado por alguma coisa que eu fiz. Ele deve ter tremido. E ele foi. Imagina, menor, aparência totalmente diferente de todo mundo, não tinha nada a ver com cara de judeu. O aspecto dele era gentil. O próprio Golias disse assim: ué, pensei que eu ia brigar com um judeu. Eles mandaram um cara gentil aqui para brigar comigo. Não tem nada a ver com judeu esse moleque aí. Veja os detalhes na Bíblia, traçando o perfil do próprio Cristo. O desprezado, o traído, o abandonado. Veja Jessé e veja todas as pessoas que foram humilhadas e perseguidas. E todos os testemunhos acabam lançando luz lá na frente, quando viria o Cristo, o Filho de Deus, que passaria pela mesma coisa que eles passaram. Como você manda fazer, porque você é rico, uma mesa que só cabe as cadeiras exatas? Como colocar mais uma cadeira agora? A cadeira era diferente porque ela não foi feita para aquele momento. Você coloca uma cadeira diferente de uns móveis que estão ali, foram feitos a dedo. Meu irmão, gera aquele transtorno, você sabe? As mulheres que estavam ali, a mãe dos 7 filhos, dos filhos de Jessé, deve ter pensado: meu Deus, que vergonha agora, hein? O menino não tem uma roupa. O que nós vamos fazer? E Davi veio. Versículo 12. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo. Olha, não tem nada a ver com os judeus. Ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Todos os filhos que foram exaltados, paparicados, mais bem tratados, se deram mal. Mas aquele que não tinha vez, que não tinha uma cadeira para ele, não tinha um prato para ele, não tinha uma roupa para ele, não tinha vez para ele, porque ele era o filho do pecado, ele era aquele que a gente quer esquecer. Eu vou deixar ele lá longe, numa casinha com a mãe dele, com as 2 irmãs dele, como a Bíblia descreve que Davi tinha 2 irmãs. Deixa ele lá. É um negócio que eu não quero lembrar. Mas Deus é justo. Os irmãos de Davi não eram homens agradáveis a Deus. Eles tiveram tudo, e Davi não teve nada. Davi foi desprezado, humilhado, mas não pelo Deus que é justo. Deus viu Davi. A hora que ele entrou, aquele rapaz ruivo, Samuel olhou e ele ouviu Deus dizendo: é este aí. Ungiu. Deve ter se arrepiado, mas é de um prazer enorme estar na posição de Samuel e ouvir isso de Deus. É este daí, ó. Agora você imagina, né, meu irmão? Puxa mais a cadeira aqui, põe uma cadeirinha ali, que vergonha. Os inimigos dele tudo na mesa. E agora puxa uma cadeira para ele.
Ele nunca comeu uma comida tão boa como aquela. Ele não teve isso. Você entende? Um prato, nossa, que prato diferente, não é de barro, esse prato aqui parece que é de ouro. E os irmãos tudo ali enfurecidos, com inveja, com raiva, não é? Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Deus é justo ou não é justo? Deus é justo ou não é justo? Deus é justo. Veja Davi falando sobre esses detalhes que ele penou durante toda a vida. Veja comigo o Salmo 23. Que interessante. Como faz todo sentido. Salmo 23, versículo 5. Se você não conseguiu encontrar, ouça. Diz assim, Salmo 23, 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você viu esse dia aqui? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Por que que Davi, tudo que ele fazia, ele atribuía a Deus? Ele glorificava a Deus. Ele buscava fazer a vontade de Deus. Ele era o dos humilhados. Ah, como Deus gosta de ver algum tipo de injustiça se aproximando de quem é justo. Porque ali ele fará brilhar a glória dele. Você entende? Não murmure, não reclame, não permita que o demônio, porque hoje eu entendo que é um demônio a autocomiseração, é um demônio, a coisa mais ridícula que existe é um crente ou uma crente que fica reclamando, ninguém gosta de mim, ninguém isso e ninguém. Para com isso porque você afasta o Espírito de Deus da tua vida. Se você faz tudo certo e tudo dá errado, se as pessoas te odeiam, fica quieto, fica quieta. Ele está te vendo. No momento certo, na estação certa, Ele trará a primavera sobre a tua vida, meu irmão. E quando as flores se abrirem, todos reconhecerão que Deus está na sua vida. É por isso que aqueles que são perseguidos, a Bíblia descreve, provam que o Espírito de Deus repousa sobre eles. Você entende isso? Nunca mais reclame, nunca mais diga que você foi deixado de lado ou deixada de lado, que as pessoas não se importam com você. Isso é um demônio que fica ali, perturbando a mente de muitas pessoas para elas perderem a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus reside onde o homem se mantém firme. É aquela casa sobre a rocha. Não se esqueça, também virá sobre essa casa, meu amado, as tempestades, os ventos fortes, tudo virá contra a casa, mas ela não pode cair se estiver edificada sobre a rocha. Se ela cai, é porque ela murmura, porque ela reclama, porque ela vive na autocomiseração, porque ninguém gosta de mim, eu não chego a lugar nenhum e nunca vai chegar. A sua vida será uma bancarrota, sabe por quê? Porque você está edificando a sua vida não em Cristo, mas na areia da religião. A casa é igualzinha, mas o que manda é o fundamento da casa. Quando você vê um prédio de 50 andares, não pense que tem ali 5 metros de profundidade de ferragens para segurar aquilo, não. Você pode ter certeza que normalmente as raízes das árvores mais fortes são maiores do que elas. Maiores do que elas. Quando você sofrer por fazer coisas erradas, quando disserem para você, você está na rua. Está na rua porque nós precisamos de pessoas aqui que têm as manhas. Você não tem as manhas, então sai daqui. Se você quiser ir chorando, vai. Mas vai chorando e cantando, meu irmão. Porque você vai receber da parte de Deus a justiça. Se você chorar por isso, Ele te consolará. Não será outra pessoa. Ele disse, eu enxugarei de seus olhos todas as lágrimas. Ele
ele será honrado como Cristo. Aí no Salmo 51. Um versículo que muitos dizem que é para estabelecer a falsa doutrina agustiniana do pecado original. Versículo 5, Salmo 51, verso 5. Diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele disse: eu sei o contexto de onde eu vim. Eu sei. Mas nem por isso eu abaixei a cabeça, ele está dizendo. É como se Davi dissesse por todas as suas obras: nem por isso, porque eu fui um filho que não foi programado. Porque eu fui um filho que ninguém pensou, sabe? Ele não estava sendo esperado. Foi um filho do pecado. Nem por isso o Senhor me rejeitou. E por isso eu amo o Senhor. Ele é meu Pai. Eu sei que na mesa de Deus há uma cadeira com o meu nome, um prato para mim, um vestido para mim, feito na minha medida, porque Ele é justo. É por isso que os salmos de Davi todos são centralizados em Deus, são teocêntricos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o Senhor que é meu pastor, por isso eu tenho o que tenho. É Ele, somente Ele que me faz deitar nos pastos verdes. Você entende, meu amado? Amém, amado, obrigado. Os irmãos estão entendendo? Você consegue ver a justiça de Deus? A Bíblia é clara. Não murmure, não reclame. Continue sendo fiel a Deus. Continue a glorificar a Deus. Em tudo dai graças. Fomos chamados para isso. Quem tem autocomiseração despreza o Espírito de Deus, o bem mais precioso. Saiba de uma coisa, meu irmão. Todos nós somos vasos de barro. Agora, nem todos têm um tesouro incalculável escondido dentro dele. Só aqueles que falam: bom, tudo conspira contra mim, mas eu escolho servir a Deus. Todos os jovens na minha idade seguem os prazeres, mas eu, Senhor, quero seguir a tua vontade. Eu quero fazer aquilo que traz prazer ao Senhor. Não vou usar os meus membros como instrumentos de iniquidade. Vou consagrar todo o meu corpo, todo o meu ser, toda a minha vida para o Senhor. Não importa se por causa disso me fecharem a porta, me escorraçarem, ou como eu vi um vídeo esses dias terrível, de algumas senhoras cristãs apanhando até a morte, depois queimadas vivas. Senhoras de 80 e poucos anos, tomando chute, paulada na cabeça, depois sendo queimadas vivas, por causa do Evangelho. Todos esses brilharão no céu como estrelas. Mais do que as estrelas que nós contemplamos no mundo físico. Quando eu falo de brilho, eu falo de brilho mesmo, na glória. Porque foram fiéis. Foram fiéis. Às vezes o desconforto é Deus compensando para que nós cheguemos lá. As coisas que nos vêm, infortúnios, é para que nós cheguemos lá. Porque se não fosse assim, nós não chegaríamos. Nenhum pai dá uma arma na mão de um filho de 5 anos de idade. Você entende? Que Deus tire o que tem que tirar, para que eu possa ganhar lá na frente. Que Deus me faça sofrer o que eu tenho que sofrer, por amor à glória dEle, se o fim desse sofrimento será a glorificação. Não importa. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele foi desprezado, foi traído. Antes de concluir a mensagem, meu irmão, leia este texto comigo, 1 Coríntios, vamos lá, no Novo Testamento. Veja aqui como Deus trabalha, como Deus escolhe, como Deus é justo, como Deus é lindo. 1 Coríntios, capítulo 1.
versículo 27 em diante. Primeira Coríntios 1, 27 diz assim: mas Deus... Vou esperar que todos encontrem, porque é um texto... Você precisa ter marcado na sua Bíblia. 1 Coríntios 1, 27 diz assim. Você que não encontrou, veja na Bíblia do seu irmão ao lado. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Presta atenção agora e guarda no teu coração este versículo. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós não podemos nos gloriar numa casa nova. Um cristão não se gloria num carro novo. Um cristão não se gloria no número de cifras que ele tem no banco. Não se gloria se os seus filhos são perfeitos ou não. Ele não se gloria nisso. Ele se gloria no Senhor. Ele se gloria no Senhor, porque assim, meu amado, tudo fica reduzido abaixo da justiça de Deus. E assim, só realmente alcançará a glória de Deus aqueles que estão sendo medidos pelo prumo do Senhor. Glorie-se no Senhor. O Senhor é a tua glória. Não é a tua saúde, não é o teu dinheiro, não é a beleza física, não é a idade, não é o status. A única glória que o homem realmente pode ter e se apegar e nunca jamais deve soltar é a glória de Deus. É a glória de Deus. Porque Ele é justo. No final você vai sair ganhando. Você que se humilhou será exaltado. E aqueles que se engrandeceram serão humilhados. Porque Deus é justo. Não haverá uma injustiça diante do tribunal do Senhor. Nada, nada e nada. Tudo será perfeito. E para concluir, abra em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Alguém aqui vai se importar agora de ser o 8º filho? Ou você quer ser o primogênito? O que importa é o Senhor. No final da nossa vida, quando nós fecharmos os olhos, nós veremos que realmente a única coisa que valeu a pena nesta vida é ter agradado a Deus. Tudo mais será consumido pelo fogo. Tudo. Nada permanecerá. Tudo é palha. Só o Senhor permanece mesmo. A única riqueza verdadeira. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Veja a justiça em cada versículo, não é? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Como assim? Como esse verbo foi se encaixar aqui, usurpação? Como Jesus podia usurpar? Quando ele se dispôs a se tornar homem, ele não podia ser Deus.
Não podia mais ser Deus. Ou ele era homem ou ele era Deus. Jesus Cristo homem é homem. É 100% homem. Ele teve que se despir da sua glória. O plano era esse. Então aqui embaixo, não adiantava ele querer apelar para atributos divinos, porque isso seria uma usurpação. Seria uma quebra contratual. Ele se propôs, então agora ele não pode mais apelar. Ele estava nu da sua glória. Está entendendo? A Bíblia descreve que Deus não pode ser tentado. Mas Jesus foi. Por que você acha? Exatamente. É por isso que muitos não entendem esse texto e ficam com um parafuso meio solto, parece. Deus o exaltou sobre... Mas ele não era, já era exaltado? Ele era, mas ele se esvaziou totalmente. Então ele não teve, por usurpação, ser igual a Deus. Mas, veja o verbo grave aqui, aniquilou-se a si mesmo. Aniquilar é isso mesmo que você está pensando. Aniquilar é pôr o ponto final. É tirar ali a sua glória, deixar o trono e dizer: eu me esvazio completamente, estou sob tua vontade agora, Pai. Seja feita a tua vontade. E Deus o transformar numa semente que foi plantada em Maria. Uma semente como eu e você. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você. O único conselho que eu tenho para qualquer pessoa aqui desta igreja, para qualquer situação, é humilhe-se. Se você quer ter êxito, humilhe-se. Não existe outro conselho da parte de Deus. Não existe outra alternativa. Não existe. O único caminho para se atingir o objetivo é humilhando-se. Só havia uma forma de nós sermos salvos. Foi essa. Jesus teve que se humilhar. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. João 1,11, no versículo 12 já fica bem mais claro. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos são chamados pelo seu nome. E isso não foi da vontade nem da carne nem do sangue, mas de Deus. De Deus! Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, foi traído, foi negado, mas ele não desistiu por amor a mim e a você. Ele enfrentou a cruz. E então entra o texto que muitos não entendem. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O risco foi bem grande. Já pensou? Enfrentar tudo como um homem. Depender só da direção do Espírito. Mas ele sabia que Deus era justo. Ele sabia que se ele fizesse toda a vontade de Deus, ele venceria. Não importava o que acontecesse com ele, por mais penoso que fosse o trilhar dele aqui neste mundo, ele venceria. Ele não olhou para a agitação do mar. Jesus não olhou para as tribulações, para os demônios, para o diabo, para as circunstâncias que o cercavam. Ele sabia que se ele se deixasse levar um segundo por isso, ele perderia a batalha. Porque todos os homens se deixaram levar por aquilo que eles veem ou sentem.
Jesus sabia que a única forma era se humilhar e se humilhar diante de Deus e diante de todos e fazer a vontade de Deus. Porque se ele fizesse a vontade do Pai, ele venceria. Não importava qual fosse o mal ou a dificuldade que estivesse diante dele. E ele venceu. Ele morreu naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde. Deu seu último brado. Mas no domingo pela manhã, o justo juiz reconheceu que realmente aquele ato é digno de aceitação, é um ato que realmente pode salvar qualquer homem e mulher que confiar nele. Porque Deus é justo. Todos nós podemos ser realmente salvos, vivermos em santidade, agradarmos a Deus. Todos. Não existe uma culpa que Deus não possa perdoar ou um grilhão que Deus não possa destruir. O Espírito dele está na terra para pôr em liberdade os cativos. Para soltar aqueles que estão presos em grilhões. É para isso que o Espírito de Deus está aqui na terra, para fazer esta obra de Deus, porque Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Então, meu irmão, não ceda. O Deus de justiça contempla a tua vida. O Deus de justiça te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele tem lutado para que você entenda isso e vença. Então não importa o que dizem, não importa o contexto da vida que você veio, onde você nasceu, o que você fez, arrependa-se e se achegue a Deus e se humilhe. Diante dos infortúnios da vida, se humilhe. Glorifique a Deus. Exalte a Deus. Aprenda a louvar a Deus de todo o teu coração. E continua firme nessa caminhada. Um dia, meu irmão, um dia Ele mesmo vai te receber. Você acha que foi justo o que fizeram com o jovem Estevão? Tinha tanto para viver. Tantas coisas para desfrutar, uma família, ter um filho. Mas ele não teve esse privilégio. Ele teve um privilégio muito maior. Ele viu o Senhor de braços abertos no céu. E ele estava na terra ainda, sendo apedrejado. Ele realmente vivia sob o prumo de Deus. Porque ele disse: Senhor, isso é forte. Não lhes impute este pecado. Ele perdoou os seus agressores. E os céus abriram os braços e os olhos dele. E ele foi recebido na glória. Ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele estava olhando para Jesus e as pedras tentando ofuscar, mas não existe mais pedras, não existe pauladas, não existe tiros, não existe facões, perseguições, não existe fogo, não existe leões, não existe fome, não existe nada que possa nos separar desta justiça de Deus, deste amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Seja fiel. Nunca mais murmure. Nunca mais venhamos a murmurar, a termos um sentimento de autocomiseração. Você não vive em pró ou em função das pessoas. Você veio a este mundo por vontade divina, para ser dele para sempre. Então seja dele desde já. Glorifique e exalte-o de todo o teu coração. Você vai ver que vale a pena, porque Deus é justo. Vale a pena ser fiel a Deus, porque Deus é justo. Vale a pena levantar todas as manhãs, que o Senhor ainda pela sua graça nos concede nesta terra, e dizer: obrigado, Jesus, mais um dia de sol, ou de chuva, de calor, ou de frio, mas o Senhor está comigo. O Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha riqueza, o Senhor é a minha vitória, o Senhor é o meu tudo, e não importa o que me aconteça. Se precisar um dia, o Senhor vai colocar mais um prato na mesa, vai colocar mais uma cadeira, porque o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. Então saiba, meu amado, que o Deus da Bíblia é um Deus justo. Vale a pena servi-lo. Ele é o Deus do equilíbrio. Jamais alguma injustiça passará diante dele. Vale a pena servir a Deus, esse Deus de justiça.
Você deseja continuar servindo? Ou quer começar a servi-lo a partir de agora? Você entende que realmente vale a pena servir a Deus até o fim? Então vamos nos colocar de pé e fazermos uma oração a este Deus que é justo.